Pai, Senhor, irmãos, eu senti algo de Deus de fazer aqui, de só trazer uma palavra de encorajamento para vocês e que nesse momento que ainda estamos de dificuldade, agora que está se abrindo um pouco, mas eu creio que o Senhor ele ainda vai fazer muitas coisas. Eu quero ler duas passagens rapidinho. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim, é o próprio Deus falando para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E agora eu quero rapidinho ir aqui para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Versículo 1. Isso, versículo 1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, e fez ídolos de metal para adorar os Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Inom, e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E aqui, eu quero só pular aqui para esse aqui. Versículo 6. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos. Eu quero repetir nessa frase: corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O que tem de diferente aqui? Primeiro, lá no começo, nós vemos Deus impulsionando Josué, falando assim: seja corajoso. E aqui nós vemos que eles eram corajosos, mas o mesmo Senhor que impulsionou Josué lá atrás não estava com eles para protegê-los, porque eles tinham pecado contra o Senhor. Eu quero lhe dizer que existem muitas pessoas neste momento te impulsionando a ser corajoso, te impulsionando a ter fé, e não estão errados nisso. Mas além de ser corajoso, nós temos que entender que a coragem por si só, ela não pode nos sustentar. O que nos sustenta é a nossa verdadeira presença do Senhor em nós, a intimidade que nós temos com o Senhor, nós estamos andando no caminho do Senhor, nós estamos obedecendo a sua palavra, nós estamos no caminho certo a seguir e não tivermos medo. Como que alguém tem aquela falsa fé? Qual que é a falsa fé? Quando nós usamos desculpas, nós não estamos fazendo o que o Senhor nos ordena, mas nós usamos algumas palavras tiradas do contexto. Para quê? Para colocar no jeito que nós queremos. Não queremos mudar a nossa posição. Nós não queremos seguir o que a palavra diz, mas o que nós fazemos? Tiramos algo do contexto e jogamos no contexto que nós achamos certo. E aí nós falamos, não, nós estamos... pode ver, a coragem é algo ruim? Não. Mas, se ela não tiver a base, que é o quê? A intimidade com o Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, seguir no caminho certo, a coragem por si só é loucura. Então nós temos que entender. Naquela forma lá, Josué estava começando e Deus fala assim: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É como se Deus estivesse falando assim: um conselho que eu vou te dar, entra na palavra, medita nesse livro dia e noite. O que ele está falando? Antes de você ser corajoso, não é apenas a coragem, mas é o que? Seguir os meus caminhos certos. E Deus, mais coragem. E aí nós não vamos ver nenhum obstáculo que possa nos parar. Mas o que muitas vezes nós pensamos? É apenas a coragem. Vamos só animar da coragem? Não. Nós podemos ver que existiam homens que eram corajosos, mas mesmo assim eles foram derrotados. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso não estava do lado deles. Então nesse momento eu quero te animar a ser corajoso, eu quero. Eu quero te animar a ter fé, eu quero. Mas não isso. Se lance na presença do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Nós temos que entender que esse momento é um momento de arrependimento, de entender que nós somos falhos, de entender que o Senhor ele tem todo o poder, de entender que nós temos que ser quebrantados na presença do Senhor. E assim nós seremos alguém que se quebranta na presença do Senhor, tem o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, e nós temos coragem de avançar, coragem de prosseguir, coragem de não recuar e de ir em frente. Eu creio que nenhum obstáculo é capaz de nos parar. Que você fique com essa palavra que me encorajou, que vem me ajudando a manter essa caminhada. E que eu creio que vai ajudar a você e sua família. Em nome de Jesus, fique na paz, irmãos.